vou começar pela ordem aqui. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal e também atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Edson Fachin, afirmou que o respeito ao resultado das eleições é expressão inegociável da democracia. Vou abrir aspas aqui para o Edson Fachin. O Brasil tem eleições limpas, seguras e auditáveis. O acatamento do resultado do exercício da soberania popular é a expressão inegociável da democracia pelo respeito ao sufrágio universal e ao voto secreto. A Justiça Eleitoral se veste para a paz nas eleições, que devem ser a celebração da democracia. Defende o Estado Democrático de Direito e a deferência ao processo eleitoral. A defesa da democracia propõe serenidade, segurança e ordem para desarmar os espíritos e, por isso, enfrenta a desinformação com dados e com informação correta. Aí, na mesma sexta-feira, numa live, o presidente Bolsonaro já foi e rebateu de imediato aí o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. Nós vamos acompanhar a fala do presidente. Aquele tal do PL das fake news. Eu não sei como falar tudo aqui, vou falar uma parte e deixar para concluir depois. Porque ministros do Supremo Tribunal Federal quiseram aprovar o projeto de fake news. A gente fica desconfiado, né? A gente fica preocupado. Muita gente fala, qual é o interesse do Fachin em descobrir, né? Ou dizer que o CEP, Código de Endereçamento Postal, da ação na Lava Jato, do Lula contra em Curitiba, tinha que ter São Paulo ou Distrito Federal. O problema foi esse. Em cima disso, o senhor Fachin foi o relator de uma proposta e ele deu o sinal verde e a turma dele do Supremo, né, por 3-2, aprovou aí a descondenação do Lula. Não foi a absolvição, a descondenação. Volta tudo para São Paulo ou Brasília. Parece que ficou aqui em Brasília. Nada além disso. Agora, um tremendo desgaste do senhor Fachin, sabe disso, né? O ministro Fachin, lá do Paraná, a gente sabe a vida pregressa dele, foi um militante de esquerda, advogado do MST, isso é verdade, não é fake news. Temos até vídeo dele falando isso aí, e ele botou o Lula para fora. Agora, botou para fora só para ver o livre? Porque ele, segundo o Supremo, ele é elegível. Então, ele disputa as eleições. Então, que a gente entende por lá de cá que ninguém vai botar o cara para fora com condenações grandes em 3 instâncias, simplesmente para ficar passeando por aí, né? Com a sua namorada, noiva e agora com a sua jovem esposa. Colocou para fora, no meu modesto entendimento, é para ser presidente da República. E deixo claro, quem é atualmente o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral? É o senhor Edson Fachin. A conclusão fica para vocês entenderem qual é o terreno que estamos pisando, qual é o interesse em regulamentar as mídias tradicionais, né, bem como as mídias sociais. 7h51. Repita. 7h51. Kim Rafael, pela fala do Bolsonaro, ele não diz explicitamente isso, mas ele dá a entender que existiu um conluio para que o Lula voltasse aquelas ações, fosse descondenado, como é uma expressão que está todo mundo usando, para que ele possa ser candidato à presidência da República. Ele não disse com todas as letras, mas ele dá a entender que há esse conluio. O que você acha disso? Bom, eu acho o seguinte, essa questão, né, dos processos do Lula, da forma como ele foi preso em si, tem uma série de questões que poderiam ser apontadas, né, por conta aí do próprio juiz naquele momento, que era o Sérgio Moro, né. Eu, no início, né, quando fiquei sabendo sobre as questões dos processos, eu fiquei bastante intrigado, né, e fui ler algumas coisas que estavam a público e por isso eu fui tentar entender. Houve suspeição, na minha opinião, houve sim suspeição do Sérgio Moro, isso é inegável, né? Principalmente quando em trocas de mensagem, quando veio aquela operação Vaza Jato, né? Trouxe algumas trocas de mensagens falando, essa testemunha não, vamos pegar outra que é melhor. Isso no juízo não se faz, né? O promotor, ele vai tentar, não é culpa do Dallagnol, da operação Lava Jato em si, mas próprio do juiz que tem que ser imparcial.
né? E quando o Sérgio Moro, a todo momento, coloca na boca, a operação foi a melhor, já, né, se beneficia ali de uma das partes. Então, acho que isso também ajudaria bastante para entender todo esse contexto. É claro que o Supremo Tribunal Federal também, né, depois de algumas decisões, inclusive confirmadas pelo TRF4, né, que confirmou a sentença do Moro, né, depois com a HC, algumas outras decisões que o Supremo Tribunal Federal tinha como entendimento com a questão da segunda instância lá, prisão segunda instância, depois voltou atrás e disponibilizou então agora o Lula para disputar as eleições. Isso natural, infelizmente nós estamos vendo que isso está naturalizado com toda a situação, todo esse cenário, e agora vão ter que só respeitar e só não votar no Lula. Se você não quiser votar, não vote no Lula, vote em outro candidato. Então é isso que acontece hoje para nós. Da mesma forma, quando ele fala sobre o voto auditável e tudo mais com o Edson Fachin, o que a gente tem que fazer hoje? Ouvir o Edson Fachin falar, o Alexandre de Moraes, e entrar por aqui, sair por aqui e fingir que nada aconteceu. Por quê? Porque a pauta em si do voto auditável não está mais. Né? Nós não podemos mais discutir sobre isso. Está arquivado, né? Depois de um ano que pode ser revisto, mas até lá as eleições vão acontecer. Então, o que nos resta hoje é confiar nas urnas eletrônicas. E pronto, final. E, inclusive, aceitar qualquer resultado que dela decorrer. Então, por isso, infelizmente, o Brasil vive, sim, uma crise institucional muito grande. Não por conta apenas do TSE, mas também do Poder Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. Então nós vamos ter que rever depois dessas eleições, indiferente de quem ganhe, rever quais são as melhores pautas para melhorar, né, a harmonia que a Constituição tanto coloca entre os poderes. Ângelo Rigon, 1 minuto. Não, é só mais uma falta de respeito, não só com as instituições, mas seus integrantes, que o presidente comete. Quem que é ele para falar de vida pregressa? O homem da rachadinha, que com a família levou ao longo dos anos mais de 27 milhões do mesmo cofre público. Mas ele foi condenado? Que os caras estão acusados. Ele foi condenado? Não, porque isso nós sabemos, tá? Desculpa, não dá para dar a voz a isso, mas né, você Rigon? está falando que ele não teve rachadinha? Condenado. É isso? Se vocês falam tanto na questão do Lula, que hoje não tem condenação nenhuma, então vamos colocar ele nas eleições e só vale pro Lula. Desculpa, candidato. No seu entendimento, só vale pro Lula. Aí o Bolsonaro só deixa eu falar. Você já falou. Você falou do conluio. Vamos falar em conluio que ele falou. Conluio foi do Sérgio Moro para não deixar o Lula ser candidato. O Lula é que se é novo, não lembro nem de ditadura, não vou nem falar da ditadura. Mas vamos falar, o Lula liderava as pesquisas de dentro da cadeia lá em Curitiba. Entendeu? Fique chegar ao final do processo e ver que, olha, ele não tem apartamento no nome dele. O juiz Sérgio Moro não apresentou provas. O Moro fez um ótimo trabalho em relação a empreiteiros que foram criados, essa cultura de empreiteiro ser sinônimo de propina para o poder público, foi criado durante o governo militar, quando foram feitas as grandes obras, né? Então, é isso, ó, ditadura, democracia é voto. Quando você tenta desmoralizar o sistema de contagem de voto, você tenta desmoralizar a democracia, que é hoje o pouco que resta para alguns candidatos que estão vendo que não vão, às vezes, pode não ir nem para o segundo turno. A gente tem que entender que tudo isso acontece dentro do ambiente político e eleitoral. Não é só institucional. É a pessoa interessada em não perder a chance de ir para o segundo turno. Fernando Tupan, sua vez. Olha, eu tô cansado já dessa conversa. Lula é bonzinho, Bolsonaro é ruim. Vou falar uma coisa. Presta, o que não presta, Paulo Caetano. O que é bom pro Brasil, o que é ruim pro Brasil. Seria bom pro Brasil um rentista, por exemplo? Ou seria bom o Estado, a economia liberal? O que vai entrar em jogo é a economia liberal ou não? É o acesso aos bens de consumo. E todo mundo tem direito a ter carro, a ter casa, a ter férias no Caribe. Isso que nós temos que lutar. O preço do óleo de soja no valor que está, a gente tem que mudar. Não são apenas poucas pessoas concentrando a riqueza. Temos que abrir mais, distribuir essa riqueza de um modo mais democrático. E isso, infelizmente, não aconteceu no governo Lula. Muito pelo contrário. Teve uma distribuição para Angola,
teve favores para Cuba e para outros países aqui da América do Sul, todos com viés esquerdista. Mas não, o que o governo fez? Picanha! Você acha que o Lula vai lançar o Minha Picanha, Minha Vida? Aí você coloca ali e começa a derreter, como aconteceu com as casas do Minha Casa Minha Vida, que colocaram muita areia e pouco ferro. Algo tem que acontecer nesse país. Eu vou te falar uma coisa, não é mesmo com Lula. Isso eu tenho certeza. Poderia ser com qualquer outra pessoa de esquerda, poderia ser do PCdoB, podia ser do PDT, mas com Lula, o Lula já mostrou a incompetência dele durante 8 anos e a gente continuar insistindo nesse nome, dá azia, Paulo Caetano, e dá azia pensando em Lula voltando à presidência da República. Eu vou te falar uma coisa, nós pode preparar a forca que a economia brasileira vai se afundar de vez. Aldo Vieira. O fato de ficar... Acho que o Kim resumiu bem nesse sentido de que ficar com um voto auditável, que não vai respeitar a decisão das urnas, eu acho que já foi, né? Já foram assuntos passados e deve focar na campanha, deve focar no que fez de bom, sempre falo isso, o que fez para melhorar o país. Senão vai ser pode ocasionar uma perda nas urnas feia. E vamos torcer para que não seja no primeiro turno. Então o Bolsonaro esquece esse assunto de STF, apesar de em alguns quesitos eu concordar com ele de que há uma perseguição, né? Se ele falar bom dia, vão querer acioná-lo porque falou bom dia. E fazer a campanha e mostrar e correr esses últimos meses aí para tentar mostrar serviço para que o eleitorado reveja com mais lucidez quem seria, entre o próprio Bolsonaro e outros candidatos, mas quem seria um bom nome para estar à frente do Palácio. É só isso, né?